Bem, hoje, em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença e estarmos a celebrar uma semana de Rota 40. Espero que esteja a ser tão boa para vocês como está a ser para nós preparar estes momentos e a viver estes momentos convosco. E vamos então hoje dar início ao nosso primeiro momento de manutenção em graça, porque esta relação é uma relação bonita, mas precisa de ter momentos de manutenção. Para isso, vamos ter connosco o nosso querido e adorado Padre Braulio, que é o orientador espiritual do nosso movimento, com o tema a importância do jejum, da oração e da esmola nos dias de hoje. Será um bocadinho uma continuação daquilo que já vivemos e falamos na quarta-feira de cinzas. Queria também pedir para que, como mantenham os micros desligados, liguem apenas quando quiserem falar. No final, que se quiserem colocar perguntas, podem colocar, mas se não se sentirem à vontade, podem enviar mensagem no bate-papo e nós transmitiremos as perguntas. Antes de começarmos com a nossa conferência, vamos ter um pequeno momento de oração, por isso ia pedir-vos que se tranquilizem e que deixem Deus entrar no vosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estais no céu, durante esta época de arrependimento, tende misericórdia de nós. Com nossa oração, nosso jejum e nossas boas obras, transformai o nosso egoísmo em generosidade. Abri nossos corações à vossa palavra, curai as nossas feridas do pecado, ajudai-nos a fazer o bem neste mundo. Que transformemos a escuridão e a dor em vida e alegria. Concedei-nos estas coisas por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem a palavra. Boas noites a todos. Então, eu vou ser muito breve, creio eu. Às vezes digo isso, mas depois prolongo. Terei dividido isto em 3 partes. Vou iniciar novamente alguns tópicos sobre a Quaresma. Depois vou pegar nos 3 anúncios da paixão presentes nos sinóticos, mas concretamente em São Marcos. São coisas muito breves, para vermos também um bocadinho a lógica de Deus e a nossa lógica. Depois passarei a uma segunda parte. Voltaremos ao deserto, muito sinteticamente, a importância do deserto. E por último, o que diz a Igreja sobre o jejum, a oração e a esmola, e algumas dicas. Nada mais do que isso. Será muito, muito breve. Aqui há uns anos, numas terras engraçadas, lindas, em Cabo Verde, achei curioso, à porta de uma padaria estavam 2, um jovem e um mais pequenito, uma criança. E ao entrarmos, um deles, o mais velho, pediu: se me pudesse dar um pão. É lógico que esta forma de pedir, a ternura, a delicadeza, a reação não foi dar um pão, foi dar 2. E mais, não sei se foi mais alguma coisa. E ao dar isto, que para nós não é nada, achei, para eles foi muito. E a forma como o acolheram, como agradeceram, o sorriso. E depois disto, a forma como o partilharam. O mais velho deu um pão inteiro ao mais novo e ficou e partiu dele com uma metade. O mais novo comeu acelerado, esfomeado, e o mais velho comeu devagar e ainda partilhou a outra metade. Este sentido de responsabilidade.
Este sentido de cuidar do outro. Isto, nós que somos civilizados e cristãos, eu que sou padre, isto foi a melhor pregação que eu podia ter vivido e saboreado. Por isso, a Quaresma é saborear esta responsabilidade pelo outro, é saborear a responsabilidade que Deus tem por nós. A Quaresma, como nós estamos fartos de saber, é o caminho para o centro da história. Para o centro da história. Aqui nós vislumbramos, e estamos fartos de vislumbrar ou de contemplar a maior prova de amor, a cruz. A cruz não sem Deus, sem Cristo, mas a cruz onde onde Deus entrega o seu Filho. E o que nos deve fazer fixar o olhar é que Ele entrega o seu Filho por mim. E o por mim, eu agora digo por mim, mas vocês podem repetir, não é por mim. Não é por meu vizinho, também. Mas o tomar consciência que é por mim. O segundo aspecto, ou o segundo ponto, é importante tomarmos consciência de que somos feitos para nos darmos. Somos feitos para nos oferecermos, para servirmos. Somos feitos para nos entregarmos. Muitas vezes dizemos, não tenho vida, não tenho tempo para mim, agora também tenho que tirar tempo para mim, tenho que ter a minha vida. Mas dizemos isto e é inconsciente. Porque conscientemente nós não sabemos fazer outra coisa, verdadeiramente, que nos preencha e que nos realize, que é darmos. Esta é a grande verdade. É a grande verdade e é o grande ato de fé. Pois nós temos repugnância a perder. Nós temos repugnância a perder. Por isso, quando nós estamos a dar, nós estamos a perder. Somos nós, voluntariamente, que nos damos, livremente que nos damos. E se aprendermos a perder muita coisa, nós vamos reconhecer que ganhamos. Tomar consciência que, quando nos damos, não estamos a perder nada, livremente estamos a dar e estamos a receber. Muito bem. O que é que nos pede Deus neste tempo da Quaresma? O que é que nos oferece esta Quaresma? São duas questões. O que é que nos pede Deus? O que é que nos oferece esta Quaresma, este tempo novo? Creio que o Senhor nos pede para nos identificarmos com Ele, que nos comprometamos com Ele, que estejamos verdadeiramente e plenamente dentro. Não é uma história de há 2000 anos, é a minha história, é a minha redenção, é hoje. Hoje acontece a Quaresma, hoje acontece a paixão, é hoje. Por isso, se hoje o Senhor pede que estejamos no coração da história, coração. Importa que o teu coração saia do teu mundinho confortável e entre no mundo admirável e libertador de Deus. Mundo admirável e libertador de Deus. O que é que te oferece esta Quaresma? Oferece-te o tempo, o espaço propício a treinares a liberdade e a acompanhar Jesus. E não inventem outra realidade. É o que estão a viver. O que estão a viver é Quaresma. Cada um sabe o que está a viver. Cada um sabe se está de vez em quando a derramar umas lágrimas, se anda atrofiado com o trabalho, se está farto de estar em casa, se tem outros problemas. É a Quaresma. É o centro da história, hoje. Acompanhar livremente, ou acompanhar na liberdade com tudo o que estão a viver, Jesus, que por ti vai à paixão e te oferece a ressurreição. Este é o ponto-chave. Ou mais um ponto-chave. Então partimos agora à segunda parte. Esta foi a introdução, a segunda parte é o início. Os 3 anúncios da paixão. Não sei se alguma vez tomaram consciência que Jesus, nos sinóticos, vai preparando os discípulos. Vai preparando os discípulos com muito carinho. Ele já está preparado a uma delicadeza extrema. E depois vemos aqui tudo o que anda à volta. Começo por primeiro relato. São todos muito seguidos. O primeiro é em Marcos 8, capítulo 8, 31, 32. Coisa pequena. Vou ler, que é para não perder. Isto vou ler. Começou depois a ensinar-lhes que o Filho do Homem tinha de sofrer muito e ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei, e ser morto, e ressuscitar depois de 3 dias. E dizia claramente estas coisas. Muito bem.
Aqui há 3 verbos importantes. Sofrer, ser rejeitado, e o ser, a morte, não, o morrer e a ressurreição. 3 verbos. Esta é a lógica de Deus. Sofrimento é uma lógica incompreensível. A morte e a ressurreição. Reparemos que isto causa incompreensão a Pedro. Incompreensão e azia. O que é que faz Pedro? Logo a seguir, não vou ler agora, vem a lógica de Pedro. Pega em Jesus, chama-o à parte e diz-lhe: ó Senhor, Deus te livre e guarde, tu não estás bom da cabeça. A lógica do mundo. Não. Glória sem sofrimento. Isto é muito utilitarismo. Utilitarismo é, ok, tudo o que é bom, tudo o que é conforto, tudo o que é prazer, mas sem dor. Esta é a lógica que nós vamos vendo. Sem dor, sem sofrimento. E então, o que é que pede Pedro? Glória e fama. Ó Senhor, tu és o Messias. Onde nós vemos isto, muitas vezes na nossa vida. Queremos todo o prazer, mas sem dor. A lógica do mundo. A lógica do mundo que nós vemos aqui, neste primeiro anúncio. Consciente ou inconscientemente. O que é que Jesus faz? Diz a Pedro, salta, põe-te no teu lugar. E vai longe. Diz a Pedro, vai-te, Satanás. Esta é a lógica divina. Repreendeu Pedro e diz, vai-te, Satanás. O que é que ele está a dizer? Nós vamos vendo. Qual é a lógica de Pedro? É a lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo? Parece que é de Satanás. Que é aqui o que Jesus é muito claro. O que é que Jesus pede? Humildade. Coloca-te no teu lugar. O que é que nos pede esta primeira anúncio da paixão? Humildade. Cada um de nós, hoje, coloque-se no seu lugar. E qual é o lugar? De filho, de mãe, de esposa, de esposo, de marido, de trabalhador, empregado, seja lá o que for, de estudante. Coloquemos-nos no nosso lugar. Ponto. Humildade. O segundo anúncio, logo a seguir, e já estou quase no fim, é o capítulo 9. Está no capítulo 9 de São Marcos e também é o 30 ao 32. Partindo dali, atravessaram a Galileia. Sim. Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ia instruindo os seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem, mais uma vez, vai ser entregue nas mãos dos homens, que o hão de matar, mas 3 dias depois de ser morto, ressuscitará. Mas eles não entendiam esta linguagem. Reparemos que, mais uma vez, os verbos são o mesmo. Vai ser entregue, matar, ressuscitar. Ok. Aqui a importância de... Mas eles não entendiam esta linguagem. O que vem a seguir esta é a lógica de Deus, mais uma vez. O que vem a seguir a este anúncio é a discussão entre os discípulos. Quem é o maior? A sede do poder. Não entendiam, nem queriam entender. Não estão pai virados. Incompreensão e indiferença. E quem será o maior no reino dos céus? Reparemos, mais uma vez, a lógica do mundo. Quem é o maior? A resposta de Jesus é muito clara. A seguir não vou ler. Se alguém quiser ser o primeiro, há de ser o último de todos e o servo de todos. Apresenta-nos o quê? O serviço. Então, neste segundo anúncio, o que é que nos é pedido? É que a tua vida é vivida plenamente quando serves os outros. A tua vida é vivida plenamente quando serves os outros, feitos para cuidar, para servir. É aí que nós nos sentimos realizados. E tudo o que vem a seguir pode ser tentação. E quando nós dizemos fizemos tanto e não recebemos, aí já está a lógica do mundo e não a divina. Porque a lógica divina é fazer, e quando estamos a fazer já estamos a receber. Quando estamos a servir já estamos a receber o outro que nos acolheu. Então, a lógica do mundo é o poder. Nesta segunda tentação, a lógica divina é o serviço. Vamos à terceira, que eu disse que só ia demorar 30 minutos. Na terceira, capítulo 10, também no 30, versículo 32 ao 34. E nesta nós temos: iam a caminho, subindo para Jerusalém, já próximos de Jerusalém, e Jesus seguia à frente deles. Estavam espantados. E os que o seguiam estavam cheios de medo. Já tinha anunciado 2 vezes a paixão, se calhar até caiu alguma coisa.
Tomando de novo os 12 consigo, começou a dizer-lhes o que ia acontecer. Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei, e eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios, e hão de escarnecê-lo, cuspir sobre ele, açoitá-lo e matá-lo. Mas 3 dias depois ressuscitará. Paramos aqui, vai mais longe. Aqui já diz escarnecer, bater, entregar aos gentios, que aos romanos, são os romanos que vão fazer isso tudo, que são gentios, não são do povo. E aqui Jesus vai muito mais longe e explica as formas de sofrimento. A lógica de Deus está aqui em tudo o que Jesus diz. E agora vejamos a lógica do mundo, a nossa lógica, ou a lógica dos discípulos. Incompreensão. Mais uma vez incompreensão. Desligaram o aparelho auditivo. Estavam noutra onda. Tiago e João tomam a ousadia de chegar ao pé de Jesus e dizer: ó Senhor, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Estão a ver? O que tu dizes não interessa a ninguém. Isso de sofrimento, isso de ser escarnecido, isso de sofrer, não interessa a ninguém. Não interessa, não interessou aos apóstolos e vai interessar a alguém. A lógica divina. Jesus responde: não sabeis o que pedis. E fala-lhes na oferta do cálice. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? E eles até dizem: sim, é vez de beber. Mas sentar-se à direita ou à esquerda pertence ao Pai. Reparemos que Jesus aqui faz uma reverência a quem? Ao Pai. Mais uma vez, aqui não nos é-nos pedido. A lógica divina, a lógica do mundo é o poder. A lógica divina é a riqueza, aqui é sentar à direita da riqueza. A lógica divina é pobreza. Tudo é dom de Deus. Nada é tua conquista. E nós temos muito esta ideia. Fui eu que conquistei. Atenção aos méritos. Não temos méritos. Pobreza. Tudo é dom de Deus. Tudo deveria ser agradecido. Muito bem. Nós já vimos aqui, estou a terminar esta parte, vimos a lógica divina e vimos a lógica humana. Não tem nada a ver uma com a outra. Nada. Nada, nada. Como viver a lógica de Deus? O que fazer? Como chegar a este ponto? Como desconstruir? Os apóstolos já andavam com Jesus há 3 anos. E vejamos que ainda estavam com ele. Já tinham visto muitos milagres. E ainda estavam na lógica muito terrena, muito humana. A lógica de Deus, vou agora à segunda parte, que é voltarmos ao deserto. Reparemos que após isto, eu falei isto na última semana, mas agora vou ser muito sintético e vou ler. Após o batismo, o Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Sabemos que o deserto é lugar do absoluto, lugar da liberdade que põe o homem diante das suas últimas questões existenciais. No vazio das suas preocupações, o homem encontra Deus. No vazio das suas preocupações, o homem encontra Deus. O deserto é lugar de jejum e oração. Jejum e oração, que é o tema 2. Para se entregar. Jejum e oração que Jesus passou no deserto para se entregar, para ser esmola. O deserto último será... Apareceu-me aqui uma coisa à frente. O deserto último será o extremo. O deserto último será o extremo. O extremo será o do Salmo 22. Jesus na cruz que diz: meu Deus, porque me abandonaste? E depois continua o Salmo e a conclusão do Salmo é que Deus não abandonou, mas pelo contrário socorre. E desse deserto brotam as águas da vida do mundo. Passou pelo deserto com um objetivo. Segundo aspecto do deserto, o deserto é também lugar de morte. Não há água, não há vida. A solidão é elemento da morte. A solidão é elemento da morte. O homem como pessoa vive do amor, vive da relação. Nós não sabemos viver sem ser em relação. Sozinhos, nem para comer prestamos. Desculpem passar isto. Nós vivemos em relação. E isto é a imagem da Trindade, ato puro da relação. O deserto é lugar da tentação, lugar onde se mostra o poder do diabo, do assassino desde o princípio, como diz São João no capítulo 8, versículo 44. Ao entrar no deserto,
Jesus expõe-se a esse poder e opõe-se a esse poder. Desce ao mais profundo da fragilidade humana, a luta. Jesus passa no deserto. Expõe-se e opõe-se. Terceiro ponto. Entrando no deserto, Jesus entra também na história da salvação do seu povo, do povo eleito. Esta história começa depois do êxodo do Egito. A aliança Moisés e Elias, como víamos na semana passada. Podemos dizer que Jesus vai para o deserto para ser tentado, para participar nas tentações do seu povo e do mundo, para carregar a nossa miséria, para vencer o inimigo e assim nos abrir o caminho para a terra prometida. É curioso que na disputa extraordinária, tanto o Senhor como o diabo utilizam os textos do Antigo Testamento. Ambos utilizam a palavra, mas quem é o Senhor da palavra? O Antigo Testamento, dissociado de Jesus, torna-se um instrumento do tentador, do inimigo, do perturbador. Concluímos aqui que a lógica de Jesus é assumir o seu povo, a sua história, povo na totalidade, a sua história, a sua tradição, a sua lei, o seu pecado. Assume tudo. Porquê? Porque todo o Antigo Testamento é revelado por Deus ao povo. Por isso não pode tirar nada. Não pode negar. Porque se ia negar a revelação, ia negar a própria manifestação de Deus àquele povo. Assume tudo. Jesus não veio mudar a lei, mas mudar a mentalidade para acolher a lei. Muito bem. Então, temos de adaptar a lei à nossa mentalidade, ao nosso estilo de vida, ao nosso sentir, aos nossos gostos. Temos de adaptar a lei, temos que adaptar a lei da Igreja, a lei do Antigo Testamento, o Evangelho. Até podemos dizer, os tempos são outros. Hoje isto já não tem jeito, já não tem sentido. Há uma coisa que é curiosa. Tudo muda, os tempos mudam. Mas a palavra de Deus não muda. Se a palavra de Deus mudar, não é de Deus. Se a palavra revelada muda, não é de Deus. Será que está desatualizada a palavra de Deus? Será que a tradição da Igreja e o magistério já estão desatualizados e é que tem que se adaptar ao mundo? Hoje nós vivemos esta lógica. A Igreja tem que mudar. Mas nós estamos na Igreja. Será que é a Igreja que tem que mudar? A lógica dos apóstolos é a lógica atual. Naquele tempo. O mundo hiper, sem sofrimento, o aproveita o dia ao máximo. Aqui e agora. Tanta coisa que não temos tempo para nada. Corremos de um lado para o outro. Corremos iludidos. Pensamos que vamos tomar o máximo de prazer. Pensamos que vamos conseguir ter tudo e sermos o mais felizes possíveis. E chegamos ao fim, vazios, e não temos tempo para nada. Esta é a lógica do tudo é possível. Tudo está ao espaço de um toque, de um clique. Esta é a lógica do mundo. E nós temos que pôr algum travão. O que é que faltava naquela altura aos apóstolos, quando se vinham para Jerusalém? Passar pelo deserto. O que é que nos falta a nós? Passar pelo deserto. E o que é que vamos encontrar no deserto? Pois, não vamos encontrar grande coisa. Tudo o que eu disse, em relação, que é tirado do Papa Bento XVI, tudo o que eu disse, aqui atrás, sobre o deserto, e vamos também encontrar o jejum, o encontro com Deus, a oração, e vamos nos preparar para nos entregar aos outros. Este é o fundamento, passar pelo deserto. E atenção, ver que tem todo o sentido o que a Igreja continua a propor hoje. É revelado. Os padres da Igreja, os doutores da Igreja, tudo, os concílios, o magistério, será que não foram inspirados por Deus? Será que Deus se enganou a inspirá-los? Será que os enganou e agora eles estão-nos a enganar? Ou pode acontecer que nós estejamos aí na corrente do mundo para um precipício qualquer. Passando ao último ponto. O que é que diz a Igreja? Vou citar alguns números do Catecismo da Igreja Católica, que é um calhamaço verde, e depois de falar no direito canónico, mas são 3 pontos, e terminar. O que é que diz a Igreja? As normas da Igreja. Primeiro, tomarmos consciência que o Senhor está connosco, nós estamos no mundo e vivemos segundo o mundo.
mas somos cristãos e praticantes. Vamos tomando consciência disto. Nós somos cristãos, praticantes, rezamos todos os dias, mas estamos no mundo e vivemos segundo o mundo, não vivemos segundo Cristo. Nós estamos como os apóstolos ainda hoje. Nós, eu não digo vós, nós. Não é a igreja que tomar consciência, não é a igreja que tem que mudar. Sou eu que tenho que mudar de mentalidade. E mudar de mentalidade é mudar de vida. E mudar de vida não é mudar de opiniões. Implica mesmo mudar radicalmente. Tanta coisa que eu tenho. Porquê que isto dói? Porque há muita coisa que eu tenho que mudar na minha vida. Para vivermos com Jesus esta subida para Jerusalém e nos desapegarmos do nosso mundo, a Igreja propõe 3 companheiros de peregrinação. Que é curioso. 3 companheiros de peregrinação que continuam a ser companheiros muito importantes e fiéis. O jejum, a oração e a esmola. Os objetivos é tomar consciência para que somos criados. Não é para que estamos aqui, para que somos criados. E tudo é criado, e tomar consciência que tudo é criado para mim, para que possa alcançar o fim. Eu sou criado para amar, louvar e servir. E mediante estes 3 verbos, ser santo, ser feliz, salvar-me. Estão a ver que os verbos implicam sempre os outros. Por isso, a necessidade, tenho necessidade de saber que nem tudo me convém. Tudo é para mim, mas nem tudo me convém. Por isso, usar as coisas tanto quanto me ajudam a ser santo, a salvar-me, a estar para os outros, e deixar as coisas tanto quanto me impedem de ser santo. Usar as coisas tanto quanto tudo é para mim, mas nem tudo me convém. Usá-las tanto quanto me convém, me ajudam a ser santo, me ajudam a ser melhor, me ajudam a estar mais para os outros e tirá-las. Estão a ver que aqui até já podemos meter o jejum. Depois é lógico que isto implica o quê? Implica que eu seja livre e não esteja preso às coisas. Implica que eu seja livre e que não esteja preso às coisas, nem ao meu telemóvel, nem ao meu Facebook, nem à minha comida, nem à minha vida, nem à minha casa, livre. Mas ame em liberdade. Mas as ame em liberdade. Amar as coisas, amar as pessoas, gostar das coisas, amar a criação, mas não estar preso a elas, não ser escravo delas. Sem me prender e sem querer possuí-las. O grande problema é prender-me e possuir. Isto traduz-se em não querer mais saúde que doença, mais riqueza que pobreza, mais fama, mais poder, que humilhação, mais que gostem de mim, mais vida longa, mais vida breve. Implica uma liberdade e não estar dependente. Se me dizem, pá, és muito bom, és o melhor, ou se me disserem, não vales nada, és um zero. Ok, eu sei que para Deus valho sempre o que valho. Sou imagem e sou criado. Por isso, não estar... O meu humor não pode ser porque, embora nos aconteça a todos, não pode ser porque gostam de mim, pá, sou o maior. Pá, não gostam de mim, sou o pior. Estão a ver? Não podemos oscilar. Por isso não podemos estar presos às coisas. Mas estar presos é onde é que tem que estar o centro do nosso coração? Naquele que está na cruz, ou que esteve na cruz. Isto implica que eu desejo e escolha em tudo aquilo que me leva ao fim. Tudo passa, Deus nunca muda. Eu estou feito para mais. Mais amor, mais cuidar dos outros, mais servir. Isto centrado. O centro é nem estar preso à direita nem à esquerda, mas o centro é Cristo. As normas da Igreja, isto era a introdução, as normas da Igreja. Diz o Catecismo da Igreja Católica, o número 1434, o seguinte: a penitência interior, que é esta libertar-nos da direita e da esquerda, nem queremos uma coisa nem outra. A penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. A Escritura e os padres, a Igreja fundamenta sempre com. E os padres insistem sobretudo em 3 formas, que eu já as disse: jejum, oração e esmola. Vamos ficar a bater com isto na cabeça. Que exprimem conversão. Conversão é mudar de vida, mentalidade, em relação a si mesmo, a Deus e aos outros. É a chave. Mudar em relação a nós mesmos, a Deus e aos outros. Esta é a chave de leitura das 3 formas de penitência. A nossa mudança. E isto vai nos levar a ser quê? Santos,
O que é santidade? É ser feliz. Um cânon a seguir, o 1438, o cânon não, o número a seguir, o artigo. Os tempos e os dias de penitência, isto é para nos situarmos, os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, que começa com o Advento e termina com o Cristo Rei, do ano litúrgico, os tempos e os dias de penitência no decorrer do ano litúrgico, diz que é o tempo da Quaresma, cada sexta-feira em memória da morte do Senhor. Cada sexta-feira não é da Quaresma, o tempo da Quaresma é todo. E depois, cada sexta-feira do ano, em memória da morte do Senhor. Tempos apropriados para os exercícios espirituais, liturgias penitenciais, peregrinações, ensinar. Isto pode ser uma peregrinação, é um tempo de penitência. Quem já fez peregrinações a Fátima ou peregrinações a Santiago é tempo de penitência. Outras privações, nós podemos fazer privações voluntárias, um dia por semana. Isto é. E depois diz também o jejum, a esmola, a partilha fraterna, a caridade, a missão e a missão. São tudo formas de penitência. Desde que seja com esta, trabalharmos interiormente para nos oferecermos. Trabalharmos relação com Deus, relação com os outros. Depois, outro número diz, a esmola, a oração, o jejum, têm como objetivo ordenar, unificar o ser humano para o Pai, que vê no segredo. Ordenar-nos, unificar-nos, fortalecer-nos para o Pai que vê no segredo. Ao contrário do desejo de ser vistos pelos homens. É que estas práticas não são para ser vistas. São para nos ordenar e vão fazer com que as nossas relações de amor, relações de entrega e não centradas em nós. É isso que diz. Por isso, creio que tem sentido. E também há um mandamento da Igreja, não são os mandamentos da lei de Deus, que são diferentes. São 10 esses. Os mandamentos da Igreja são 5, que é o quarto que diz, jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Amada Igreja. Já dissemos quando manda. O Código de Direito Canónico diz o que devemos fazer. A Igreja propõe 2 dias de jejum, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. E diz como? Diz que é mesmo o jejum eclesiástico, ou o jejum da Igreja. Nós, ao jejuar na quarta-feira santa de cinzas, sabemos que não estou a jejuar sozinho, porque sou o maior. Estou a jejuar com gente, vou encontrar pessoas a jejuar nos 4 cantos do mundo, desde que sejam cristãos, porque é a lei universal da Igreja. E na sexta-feira santa, são os 2 dias de jejum. Como fazer? A Igreja também diz, uma única refeição, até ficar saciado. Saciado não é encher o estômago, não, até ficar saciado. Normalmente é o almoço, mas se não me dá jeito ao almoço, pode ser à noite, porque até pode ser por razões pessoais, posso não conseguir ir para a cama com o estômago a dar voltas. Pode ser o jantar. Mas é uma refeição leve. Para além desta refeição, podemos colocar alguma coisa no estômago, não é encher o estômago, não é uma refeição normal. No pequeno almoço e noutra refeição. Podemos, é lógico, mas cada um pode. Isto é o que diz o direito canónico. Mas nós podemos fazer o seguinte, podemos só uma refeição, pode ser a pão e água, isso depois cada um entende-se com Deus Nosso Senhor e trabalha a sua resistência e unifica-se. É lógico que estas práticas nunca podem ser dissociadas do amor a Deus e do amor aos outros. E do amor a nós próprios. Para nos unificarmos. Por isso, só há 2 dias de jejum. Quem é obrigado a fazer jejum? Os maiores de idade. Dos 18 aos 59 anos. Dos 14, alguns dizem que é dos 14. A abstinência é que é dos 14 atualmente, mas é dos 18 aos 59 anos. Quem entrou nos 59 anos, quem vai fazer 60 já não é obrigado a fazer jejum. As nossas normas da Conferência Episcopal dizem o mesmo. Porque as conferências episcopais podiam alterar isto, mas não alteraram. A nossa não alterou. É a mesma coisa. E quem estiver doente, quem tiver problemas de saúde, não está obrigado a fazer jejum. Não está obrigado a fazer jejum. Também quem não o fizer e puder fazer, é pecado. É pecado. Devemos nos confessar desse pecado. Também é uma verdade. Qual o espírito do jejum? Unir-nos
a Jesus, que passou 40 dias de jejum no deserto e que aí santificou o nosso jejum. Os apóstolos não estavam com o noivo, não faziam jejum, mas depois do noivo lhes ser tirado, fizeram mais do que um jejum. Atenção. Não tenhamos ilusões que estamos sempre com o noivo. O noivo pode estar sempre connosco. Nós é que estamos sempre ao lado. Ele diz uma coisa e nós ao lado. Isso não tem jeito. Oh Senhor, esquece lá isso. Isso não tem jeito. Isso não é para nós. São Crisóstomo diz, para aprenderes quão grande é o bem do jejum e que escudo é contra o diabo e o quanto, depois do batismo, devemos nos dar ao jejum e fugir da sensualidade, Cristo, dos prazeres momentâneos e Deus ser o centro. Cristo jejuou não por precisar, mas para nos instruir, para assumir o seu povo. Isto é de São Tomás. São Tomás é que cita isto. Quanto ao jejum, a igreja não tem mais nada. A abstinência. O jejum normalmente já implica abstinência. Nós dizemos a abstinência, o jejum implica sempre a abstinência de alguma coisa, de alimentos. Mas a abstinência concreta às sextas-feiras é sextas-feiras do ano e de modo especial na quaresma. As sextas-feiras do ano, sem ser na quaresma, nós podemos fazer outro sacrifício e até comer carne. Nós não vamos ter com o padre. Nós entendemos, olha, hoje faço este sacrifício e até como carne. Mas a ideia de comer carne não tem uma lógica mundana, tem uma lógica divina. Todas as sextas-feiras são dias de paixão. Eu já tinha dito isto na semana passada. Todas as sextas-feiras são dia de paixão. São dia de entrega do Senhor. Então, para me lembrar, para viver, faço uma penitência. Não como carne. Mas se é comer, que faça outro sacrifício. Mas isso depois pode ser um entendimento meu, pode ser não concordar com as normas da igreja. Eu, mais uma vez, não é a igreja que tem que mudar, somos nós. Mas pronto, isso é um trabalho pessoal de cada um. Tudo bem. Reparemos uma coisa. Há 60 anos, antes do Vaticano II, o jejum era durante toda a quaresma. E reparemos que nós hoje temos comida a mais. Agora só passou 2 dias. Há 60 anos, nós às vezes dizemos, hoje não tem sentido esta ou aquela norma. Há 60 anos o jejum teria muito menos sentido, segundo a nossa lógica. Porque as pessoas comiam muito menos. E a igreja teve durante 2000 anos o jejum de todos os dias da quaresma. Ou uma refeição, ou uma até a saciedade, e depois 2 pequenas. As pessoas já faziam um jejum, se calhar todos os dias do ano, muitas delas. E a igreja tinha essas normas. Hoje que comemos à grande e bebemos à grande e que temos tudo à grande, não tem sentido o jejum. Não tem sentido a abstinência. Se calhar tem muito mais sentido hoje, que até andamos com os jejuns intermitentes, com os jejuns de 24 horas, com os jejuns não sei de quê, mas não em prol, reparemos, do serviço dos outros, de nos dar aos outros, mas em prol de nós mesmos, de nos sentirmos bem connosco mesmos, da nossa beleza e que os outros gostem de nós. Invertemos o sentido das coisas. Este jejum é o jejum que nos liberta da nossa imagem, nos liberta de sermos escravos de nós mesmos, que é o jejum da igreja. Estamos em comunhão com toda a igreja, com a história da igreja, com todos, com o magistério, com Jesus Cristo, com o Evangelho. E estamos a fazer um bem maior. E depois até se calhar até emagrecemos também. Reparem, mas o bem é muito maior, porque não sou eu o centro. São os outros, é Deus e os outros. Tudo muda. É amor. Não é amor próprio, aquele amor egoísta, mas é um amor libertador. Estou mesmo a terminar? E vou terminar com isto, são palavras do Papa Francisco. Jejuar, isto é, aprender a modificar a nossa atitude para com os outros e as criaturas. Passar da tentação de devorar tudo para satisfazer a nossa voracidade. Coração. O jejum intermitente vai da mesma deixar vazio no coração. O jejum pelos outros não. Rezar para saber renunciar à idolatria e à autossuficiência do nosso eu e nos declararmos necessitados do Senhor e da sua misericórdia. Sem ti, Senhor, não sou nada. Tudo o que tenho não tem sentido se tu não estiveres. Dar esmola para sair da insensatez de viver e acumular tudo para nós mesmos, com a ilusão de assegurarmos
um futuro que não nos pertence. O futuro não nos pertence. Ora bem, depois destas palavras do Papa, dicas para viver a oração, o jejum e a esmola. Oração. Criar um espaço em casa. Temos espaço para tudo, espaço para a televisão, espaço para comer, espaço para dormir, espaço para tomar banho, um espaço para me encontrar com o Senhor. É um espaço, para mim, uma almofada, uma cruz, uma Bíblia, sento-me encostada à parede, o meu espaço. Marcar uma hora. Aquela hora eu vou estar contigo. E há muitos modos de oração. Nós vamos ao longo desta quaresma falar em vários e dar-vos vários. Exame de consciência, meditação. Meditação é ler os textos. A contemplação é colocarmos, pôr os 5 sentidos lá, ver, ouvir, ver como se movem, verem o que fazem. Contemplação é diferente. É eu estar lá. Eu conseguir, a imaginação, estar lá. Muito bem. Depois, as orações, as devoções tradicionais que temos. O terço da misericórdia, o rosário. Aproveitar o tempo. Estou-me a deslocar, vou rezando. Cortar a música. Façam a experiência de silêncio. Cortem a música dos carros. Se for música religiosa que vos ajuda a rezar, muito bem. Se for música que vos tira a paz, que parece que vos enche, mas que no fundo tira-vos a paz, cortem nesta quaresma. Rezem o terço. Rezem outra, façam meditação. Ouçam o passo a rezar. Ponham uma aplicação. A oração vai-vos levar, vai-vos fazer subir para quem? Para aquele que nos criou. O jejum em cada sexta-feira, lembra-te que é dia de penitência. Abstém-te de alguns alimentos e da carne também. A sexta-feira santa, ser mais exigente. Pensa com Deus, com o teu confessor, com o padre, o que podes fazer. Não porque és o maior ou a maior, mas porque sou capaz de sofrer pelos outros. Se for por ti, não sei se terá o mesmo sabor e o mesmo sentido. A esmola. Há uma coisa que é curiosa. Jesus mendiga à nossa porta, constantemente. Jesus mendiga o nosso amor. Tenho sede. E essa sede não é sede de água, nem do que lhe demos, do vinagre que lhe demos. É sede da nossa vida, sede do nosso coração. Dá-te totalmente nas relações da porta ao lado. E sabem quais são as portas ao lado? É a porta da cozinha, é a porta da sala, é a porta do quarto dos outros, lá em casa. Que às vezes estamos tão fechados dentro do nosso mundinho que nem nos damos. E os outros mendigam-nos lá em casa. Por isso, darmos, em primeiro lugar, na família, sermos esmola. Porque de certeza que às vezes mendigam um abraço nosso, e agora até que Covid nem damos abraços, mendigam um abraço nosso, mendigam um sorriso, mendigam uma palavra de ternura, mendigam. E nós às vezes uns para os outros até somos mais agressivos. E não, ser esmola em casa, comecem por aí. Depois ser esmola com os vizinhos ao lado. Ser esmola com os amigos. Sejam esmola, deem-se. E depois, a lógica, vamos mais longe um bocadinho. Como há quem sofre longe e que eu penso que não posso fazer nada, não. Vou renunciar a alguma coisa, tirar daquilo que até me dá gozo e que até me faz jeito e juntar uns trocos daquilo que renunciei. E ao fim, há as renúncias diocesanas, que é sempre obras para ajudar os outros. Então, ao fim, eu chego e dou. A minha renúncia foi 5, foi 10, foi 20, foi 30, foi o que foi. Está aqui. É para ajudar alguém. Estou melhor, estou mais livre daquele vício, mais livre daquela coisa e até agora vou ajudar alguém. Tem sentido. Pronto. Tomar consciência de que há muitos mendigos do nosso amor, da nossa amizade, da nossa vida. Para terminar, seguir Jesus, ter fé, não é mudar uma opinião, é mudar de vida. Estás disposto a mudar de vida? A mudança vira a vida ao contrário. A radicalidade de Jesus por ti e por mim vai até ao fim. E nós, muitas vezes, somos muito fraquinhos a darmos por Ele e pelos outros. Pronto, desculpem, eu demorei mais tempo. Não queria demorar tanto tempo. Espero que tenha ajudado. Isto. E agora, não é nada comigo, é convosco. Demorou nada. Foi muito bem, obrigada. De nada. Foi o que era necessário. Não sei se... Acho que no bate-papo ninguém colocou nenhuma pergunta. Não sei se alguém quer colocar perguntas, dizer alguma coisa.
Não, está tudo esclarecido. Eu tenho uma dúvida, mas não é bem uma dúvida. Eu nem sei enfim. Não há vergonha, Dani. Não é vergonha, que é À mais uma vontade. apoquentação minha do que propriamente. Esta questão toda do sofrimento na igreja e que se vê muito em muita gente de que há muita gente que vê o sofrimento como a minha vida só vai ter sentido se for sofrida e e só assim é que faz sentido, porque Jesus também sofreu por nós e, portanto, eu tenho que sofrer. E eu estou numa área em que o sofrimento pode ser patológico e muitas vezes é uma doença e as pessoas sofrem em demasia e é uma doença e às vezes não conseguem sair daquele ciclo vicioso do sofrimento porque acham que faz parte e que tem de ser e tem de ser assim e tudo mais. E eu queria esclarecer tipo, um pensamento e ver se o Padre Braulio concorda ou se eu estou só errada e isto não faz sentido absolutamente nenhum. Que era, na minha opinião, esta questão do sofrimento não se trata tanto de procurar o sofrimento e de ir atrás dele, porque não é o objetivo é o amor e o serviço e tudo mais, é aceitar que por vezes o sofrimento vem e está ok, e temos que passar por ele e que faz parte, e que é numa coisa normal, e que não é procurar o sofrimento, nem ativamente alimentar este sofrimento, é mais uma de aceitar que às vezes ele vem. Pronto, é só porque eu tenho medo que isto passe de uma forma muito negativa e... Não, foi perfeito. Repara uma coisa. Cristo não procurou o sofrimento, mas a forma como ele se entregou ao povo, a forma como se entregou e como manifestou, como purificou a lei em muita coisa, mas não, ele cumpriu o jejum, ele cumpriu, a esmola deu-se a oração, a forma como ele se entregou levou a sofrer. Mas ele não procurou o sofrimento, mas também não fugiu ao sofrimento. Não se acovardou, mas não o procurou. Mas a forma como se entregou por amor que tu disseste, é que o levou à cruz, é que o levou a ser escarnecido. Mas no sofrimento, porque se entregou por fidelidade e amor ao Pai e aos outros, há uma imagem belíssima que apareceu no Castelo de Xavier, em Espanha, do São Francisco Xavier, em que é o Cristo sorriso, que na morte parece que ele, missão cumprida, foi por amor, não é porque Deus é masoquista ou sádico, não, porque vos amei e porque a mãe, depois de ter um filho, reparem, a mãe não procura o sofrimento para ter um filho, mas tem que ter. Depois de um filho nascer, ainda está de certeza que cheia de dores, ela nem sente dores depois já dele nascer, mas o sorriso de acolher o filho em cima do peito, pá, estão a ver? Não procura o sofrimento da mãe, mas ali o sofrimento é inerente, não há nada a fazer. E na nossa vida não é procurar o sofrimento, mas é quando ele nos bate à porta, como disseste bem, ao Daniel, é pronto, ok, há ali aquele trabalho e depois oferecê-lo e aceitá-lo, e oferecê-lo e aceitá-lo e oferecê-lo. Às vezes, e não temos que ir procurar, porque às vezes eu digo, bem, eu não sofro nada, pá, Deus é mesmo muito amigo, tenho que vir para aí, mas castadas grandes. É agradecer também. E pronto. É neste sentido, quando te entregas por amor, há muito sofrimento, ou muito sacrifício, que tu nem o vês por sofrimento, como sofrimento. Não o consegues ver como sofrimento. Mas visto com os olhos de fora, aquela pessoa sofre bués. Mas tu que estás dentro dizes, não, isto para mim não é sofrimento, eu faço isto com tanta ternura, com tanto amor, não o procuro. Mas entrego-me com tanto amor que isto não é sofrimento. Não sei se expliquei. Mas vai de encontro ao que tu disseste. Sim. Obrigada. Eu só queria estes. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa. Nós não procuramos o sofrimento, mas podemos procurar sacrifício, que leva ao sofrimento. Eu diria. O sacrifício não tem de levar ao sofrimento. Precisamente. Tornar sagrado alguma coisa e não tem de Por levar exemplo, eu posso dar o exemplo dos pastorinhos. Eles sofriam. Mas era com tanto amor que quem está de fora via o sofrimento. Mas eles não entendiam como sofrimento. É aí que está a questão. Jacinta, Eles ofereciam o sofrimento, não é? mas não repara, é um sofrimento que é partilhado, e porque é partilhado com Deus, que acaba por não ser sofrimento. Experimentem fazer alguns sacrifícios. A primeira vez vai-vos custar muito porque vão ser muito tentados. Mas quando se tornar habitual,
Vocês dizem, tenho que mudar o sacrifício porque isto já não me custa nada. A sério, quando se faz por amor, a dada altura, epá, isto já não é sacrifício nenhum. Se calhar, ei, que isto é um sacrifício. Não, então isto é uma coisa, epá, isto já não é sacrifício. Se calhar já não está a ajudar os outros. Isto tudo vai de uma entrega. E é o que eu disse a Peixoto. Sim, inicialmente causa, mas nós não fazemos à procura de sofrimento, não. Fazemos um sacrifício e o sacrifício é tornar aquilo sagrado. Aquilo que eu faço é sagrado. É profundo. Não é para ser pisado, não. É sagrado. Pronto. E nós somos todos sagrados. Agora, é lógico que sim, mas aquilo esse sofrimento é visto por... A entrega por amor, logo. Lembro-me que a Jacinta, porque ela foi submetida a uma cirurgia, e estão aí alguns médicos sabem que isso causa muita dor, sem anestesia, mas o sítio que foi, e ela não se queixava, e ela não via, as enfermeiras, os médicos, ali quase todos partidos, estavam quase a sentir a dor da miúda, e ela não, e ela com uma serenidade grande. Porquê? Porque estava a oferecer aquilo pela conversão dos pecadores, e para que muitos não se perdessem, e que fossem para o céu. Mais perguntas? Podemos rezar e ir embora? Não, Padre, Convencíamos a fazer abstinência e a fazer jejum? Reparem, eu vou ser agora assim um bocadinho parvalhão. Só um bocadinho. A abstinência para nós, isso é de meninos. Abster-nos de carne na sexta-feira de meninos. Isto não é de cristãos. Isso é pouco. A igreja diz isso. Era para ser fácil, Sr. Padre, mas olha que é tentador. Eu todas as sextas-feiras tenho comido carne porque me esqueço. Eu só me lembro no fim. E a minha mãe diz, então, mas tu não te nada ao que ouves. Eu disse, realmente. Então vai mais longe, Sónia. Não comas as refeições todas. Faz um jejumzito. É sério. assim, por norma, eu como às 7 da manhã, meio-dia, quando almoço, que agora muita coisa está fechada, e depois janto à noite. Pronto, olha, não comas de manhã ou não comas à noite. E assim de manhã, se calhar é de manhã que comes carne, assim já não comes. Se calhar é de manhã que vai o fiambre. Confesso que agora nem tenho onde ir à casa de banho, nem água bebo durante o dia. Água deves beber. Mas acho que fazer a experiência, não por nós, não para sermos maiores, mas irmos mais longe. Não ficarmos pelos mínimos. Mas é que é verdade. Se não fosse para não comer carne, eu não comia. Mas como naquele dia é dia de abstinência... Somos mais tentados. Isto é o diabo. Mas é verdade. Se estiverem atentos nos dias fortes, nos dias que a Igreja propõe alguma coisa, é quando somos... E se nós quisermos fazer abstinência ou jejum ou outra coisa qualquer, ou mais oração, é quando somos mais tentados a rezar menos, é quando somos mais tentados a chatear-nos com os outros, é quando somos mais tentados a comer. Por isso é que tem que ser a luta, deserto, luta, mau espírito. Pronto, mas nós depois estamos perdoados porque Jesus foi para o deserto, para fugir já de tudo isto, não é? Não, estamos perdoados se nos confessarmos. Nós acabamos sempre por ser perdoados. Estamos perdoados se nos confessarmos. Atenção. Acho que ele depois perdoa tudo. Pronto. Se nos confessarmos e arrependidos. É assim, eu arrependida, basta ele crer que eu já estou arrependida. Pronto, agora tens de confessar. Mais alguma questão? Padre Braulio, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Estou. Então, Padre Braulio, tinha uma questão que também me apoquenta há alguns tempos. Há uns anos para cá que tenho vivido a quaresma, tenho tentado viver Não estou a ouvir? Não estou a ouvir? Mas assim ouvem? Assim ouvimos. Ai, perdão, Está a desculpa. fazer um bocadinho de interferência, Catarina. Ok, desculpem. Agora está Agora bem. está bem. Eu vivo numa aldeia. Estava a dizer que de há uns anos para cá tenho tentado viver a quaresma um bocadinho de uma forma mais séria e tentado viver esta coerência desta trindade, entre aspas, do jejum, oração e esmola. E há pouco tempo falava com uma amiga que às vezes o que nos acontece é que nós vivemos muito intensamente estes 40 dias no jejum, na oração e na esmola. Por exemplo, eu não lido muito bem com o jejum de comida, não é? Porque eu gosto muito de comer. Mas já tentei, vou tirar da minha vida o Instagram, vou tirar da minha vida
nestes 40 dias o Facebook, o WhatsApp, ou o que é que seja, e depois o que acontece é que na quinta-feira santa eu instalo o Instagram e volta a ser tudo igual, não é? Ou então na quinta-feira santa eu começo a comer uma coisa da qual me tinha proibido durante estes 40 dias e volta a ser tudo igual. O que eu pergunto é, eu creio que muitos jovens também vivem isto desta maneira, que é viver muito intensamente estes 40 dias e depois o resto do ano a gente vai se desleixando um bocadinho. Pergunto o que é que a Igreja nos pode oferecer e para nós termos esta manutenção, não é? De que forma é que a Igreja nos acompanha depois na outra parte do ano, do restante do ano, para que nós não sejamos novamente tentados ou que nos sintamos assim mais desleixados, não é? Porque eu sinto muito que a Igreja nos exige tanto nestes dias e que somos convidados a tanta luta e a tanto, não é? A tanto sacrifício e depois durante o ano, não sei, somos um bocado desleixados. Portanto, de que forma é que a Igreja nos pode acompanhar nesse caminho, não é? Durante o ano e não só na Quaresma? Porque às vezes sou um bocado hipócrita, não é? Portanto, Ora, nos tempos fortes, Advento, Quaresma, nas festas, ok, aí é um lugar para. Depois há uma coisa que nós raramente falamos, que todas as sextas-feiras são de paixão. Então, porquê é que não marcas um ritmo? Todos os domingos são de ressurreição. E lembrem-se de uma coisa, nós estamos muito na onda do mundo. Prazer sem dor. Nós entramos na corrente do utilitarismo. O máximo de prazer, o máximo de conforto, o máximo de bem-estar, sem dor. A Igreja celebra constantemente, todos os domingos, a ressurreição. Prazer. À grande. O domingo é domingo, e é sempre dia de ressurreição. E eu nunca faço abstinência, nem jejuns de nada, ao domingo, seja lá, nem que seja da Quaresma. Nenhum. Porque é dia de ressurreição. Mas as sextas-feiras, ter atenção. Porquê é que tu não marcas todas as sextas-feiras depois como algo de especial? Uma pode ser mais a oração, outra pode ser mais o jejum. E tu disseste, jejuar de alguma coisa, que Instagram, Facebook. Mas o jejum que mais nos custa, e que este é que deve ser associado ao Instagram e ao Facebook, é a comida. Porque é isto que nós custa. E a ti custa-te e a mim também. Depois de entrares no hábito já não te custa. Mas a comida é aquilo que mais nos custa. Por isso, associa o da comida a outros. Não ponhas os outros em vez da comida. Não. Associa. Vou cortar na comida e vou cortar nisto. Ou vou cortar na comida e vou dar mais um abraço à minha mãe. E então vou ser toda amorosa. Sei lá. Associa um a outro. Mas o da comida é essencial. E durante a Igreja, pronto, a Igreja tem sempre os domingos, mas nós temos que ter também as nossas práticas. Opta pela sexta-feira. Eu também há algum tempo comecei a optar pela sexta-feira. Não foi sempre. Porque o que tu disseste eu também o sofro. Nós padres também o sofremos. E tanto sofremos que nem o pregamos. Nós na Quaresma vivemos algumas coisas, depois da Quaresma, pronto, é tempo santo. Não é só os fiéis, os padres também somos fiéis. Não é só da vossa parte, é também da nossa. Não sei se ajuda em alguma coisa. Senhor Padre. A vida dos sacramentos, confissão e outras coisas. Diz, Miguel. Em primeiro lugar, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mas eu queria falar tenho uma dúvida sobre uma forma de jejum que pode, digamos, não estar enquadrado no mesmo tipo de jejum que estava a falar agora, mas é o jejum antes e depois da comunhão. Pronto, eu confesso que não sei o que é que a Igreja diz em relação a isso. Eu sei que nos tempos da minha catequese éramos, digamos, como que instruídos a não comer antes, não é? De algum tempo depois, não sei quanto tempo realmente, acho que era 1 hora, qualquer coisa assim, antes e depois da comunhão. Pronto, eu quero perguntar se realmente isso tem importância, o que é que diz o catecismo em relação a isso, e se vale a pena mantermos essa prática, respeitarmos com dignidade a comunhão, não é? É outro problema que nós vivemos hoje, é o problema de banalizar a comunhão. Comungamos como se não fosse o corpo de Cristo. Quatro horas, depois passou para 3 horas, depois passou para 12, depois passou para 13, atualmente está numa hora enorme, 1 hora antes de comer.
Lógico que se houve ali algum, se comemos pouco e vai fazer 1 hora até à hora da comunhão, o ideal é até à hora da missa, iniciar a missa 1 hora. Mas, por exemplo, eu descuidei-me, esqueci-me e pá, pronto, eu tomei um café, eu comi um pão com manteiga, mas até à hora da comunhão faz 1 hora, posso comungar. Mas se comi mesmo em cima da missa, não devo comungar. Não devo comungar porquê? Para tomar consciência que não vou receber o Senhor com o estômago cheio. Para tomar consciência que é o Senhor. É sempre esta tomada de consciência com quem vou estar. Porque às vezes nós tratamos Jesus como um amiguinho. É um amiguinho igual aos outros. Não, é Deus. É amigo, sim. Dignou-se vir até nós para nós o termos como amigo. Mas é Deus. E depois, nós também não cumprimos muito, mas depois de comungar, deveria haver ali um tempo de não enchermos logo o estômago. Deveria haver ali um tempo. Aí a igreja já não é clara antes, 1 hora, depois não. Sim, não diz. Mas não, devemos cumprir. Os padres quem celebra mais que uma missa ao domingo, que nós normalmente celebramos, a primeira missa devemos celebrá-la sempre em jejum, e isso cumprimos. Ao fim da primeira missa devemos comer algo leve, não encher o estômago, mas sim, comer algo leve. Mas só ao fim da segunda missa. A primeira missa deve ser em jejum. Para nós também, padres. Essas são as normas que estão. Não há mais dúvida. Eu não ia fazer pergunta, ia só fazer uma partilha daquilo que a Catarina disse e que hoje coincidiu com a minha oração da manhã, que é o 10 Minutos com Jesus. Não sei se conhecem, mas é também um grupo de WhatsApp, eles têm Spotify e fica já aqui uma boa sugestão para vocês seguirem. São sempre meditações com a liturgia do dia e são muito simples. Acho que é assim muito terra a terra com o que nós vivemos. E então o que o padre dizia no início era isso, era que dizia assim, não sei se já reparaste, mas quando tens um teste é um tempo de preparação, ou seja, preparas-te mais, estudas mais naquela altura. E não é o correto, não é? Devíamos estudar sempre. Pronto. Quando alguém faz anos, ou quando a tua mãe faz anos, preparas-te mais, queres lhe dar um abraço mais naquele dia, ou queres lhe fazer, e não é correto, devíamos lhe demonstrar o amor todos os dias. E é um bocadinho de encontro àquilo que a Catarina estava a dizer. Parece que, por ser a quaresma, que nos preparamos mais, mas se calhar é suposto ser assim, aproveitarmos este tempo para nos prepararmos mais, mas depois sim, é um bocadinho nosso trabalho, pronto, continuarmos a viver o que vivemos na quaresma. Claro que é um tempo diferente, mas depois faz um bocadinho, é nosso trabalho, não é? Mas sim, eu percebo o que a Catarina diz, porque no ano passado aconteceu exatamente a mesma coisa, foi a primeira quaresma que eu vivi pós-convívio e em quarentena. Então estava que queria tudo, queria ouvir as orações todas, não havia missas e agora, meu Deus, não há missas, como é que vamos fazer? Eu lembro-me que troquei uma mensagem com a Catarina, isto agora aqui está a ser transmitido, mas eu vou dizer, eu disse, Catarina, temos que ir a uma missa, eu estou a ressacar de não ir à missa. Mas depois acabou a quaresma, acabou a quarentena e parece que tudo se desvaneceu, não é? E agora, outra quaresma, outra quarentena, e eu penso, ok, no ano passado vivi isto desta maneira tão intensa, não devia tentar viver isto só na quaresma, mas depois também o resto, porque tenho um caderninho em que tenho aponto os horários em que quero ouvir aquelas orações ou aquelas meditações, porque é que não faço isso sempre? Pronto, é um bocadinho o nosso trabalho, mas... Ter um espaço em casa ajuda muito. E a quaresma é o retiro do ano. Nós padres estamos obrigados a fazer um retiro por ano. Naquele tempo vivemos em silêncio tudo ali. Depois, mas é esse retiro. Depois termos alguns métodos. Ter o método da oração, espaço para a oração, para chegar ali, a ver lugares, marcas, que nos chamam, epá, ainda não rezei. Epá, agora vou estar com o Senhor. E rezar durante o dia, claro. Ir oferecendo, ir agradecendo, ir levantando o coração até Deus. Ir levando o coração até Deus. Ok, mas é perfeito. Obrigado pela partilha. Excelente. Mais alguma coisa? Não sei se alguém quer partilhar ou se quer colocar mais alguma dúvida neste sentido de eu tenho dificuldade em fazer este jejum, como é que me podem ajudar? Ou eu tenho dificuldade em fazer oração, não sei se alguém gostaria de colocar essas perguntas ou se gostava. Acho que ouvi alguém, não? Não. Eu só queria dizer que fiquei a pensar
na questão do que a Jéssica estava a dizer, não é? E ao mesmo tempo do que a Dina e a Daniela estavam a dizer. E realmente, se nós, ao longo do ano, fôssemos fazendo mais, se calhar jejum, ou de vez em quando algum, não digo sacrifício, mas se calhar se nos abstivéssemos de algo por alguém, se calhar o tempo da Quaresma já não nos ia parecer algo tão pesado, nem de tanto sofrimento, por assim dizer, como nós costumamos ver, porque nós chegamos à Quaresma e acaba por ser um embate, porque pensamos, fogo, então, mas Jesus não quer sofrimento, mas ao mesmo tempo pensamos, mas o sofrimento é em prol de algo, assim já faz mais sentido. Mas se fosse algo recorrente, se calhar já não ia ser tão pesado, e realmente fez-me pensar. E agradeço à Jéssica por ter dito, por ter partilhado. Sim, é importante, nós podemos ter práticas da nossa relação com Deus e podemos fazer vários sacrifícios. Há muitos sacrifícios que a Igreja propõe, mas nunca ferir o corpo, nunca danificar, fazermos sacrifício ao ponto de ficarmos doentes. Não, vamos lá ter calma. Fazer sacrifícios, mas atenção. E há pessoas que vão fazendo ao longo do ano, um dia por semana. Eu conheço pessoas que um dia por semana, por exemplo, tomam um banho de água fria, por algum motivo. Ou dormem no chão. Ou comem só uma refeição, um dia por semana. Têm o dia, este dia. Ou, pronto, têm atenção. Ou não comem bolos. Ou só comem bolos ao domingo. Têm pequenas práticas de sacrifício. E atenção, quando nós falamos em sacrifício, há sacrifício para tudo. A Jéssica falou em estudar para um exame, que é que sacrifício. Até subimos as paredes às vezes. Por isso, é sacrifício. Em tudo há sacrifício. A cultura de hoje é que quer tudo sem dor e sem sacrifício, mas isso é engano. E eu esqueci-me de dizer uma coisa. A abstinência, à sexta-feira, também é sermos equilibrados no que gastamos. Se não como carne e vou ter um prato muito caro, atenção. É dia de penitência. Se é dia de penitência, não é para hoje não como carne, mas como bola de bacalhau, mas vou buscar o melhor camarão, a melhor lagosta. Não. É dia de penitência. Abstinência, jejum, é um dia, chama-se mesmo de sextas-feiras de jejum, mas é a abstinência. Atenção, moderar o que vou comer. Ser uma comida mais económica, mais fraca. Porque senão também não é abstinência nenhuma. Padre Braulio, desculpe. Queria só deixar aqui a minha opinião. As minhas questões, porque eu entendo a questão do sacrifício, ou melhor, não entendo da maneira que gostaria de entender, acho que ainda tenho um caminho muito grande para fazer. Mas porque é que eu compreendo que também tem que existir esta vertente do sacrifício, mas parece-me que é através da dor que depois chegamos ao amor. E por que não investir mais no amor que gera mais amor? Por exemplo, para mim, eu consigo compreender muito mais a oração como um motor de amor que gera amor para os outros, para mim e também para a minha relação com Deus. Porque é que o sacrifício, pondo um ao lado do outro, para mim é muito mais difícil compreender o sacrifício do que, por exemplo, a oração. Não sei se pode ajudar aqui um bocadinho, porque este é um caminho difícil para todos nós. Nós aceitamos o sacrifício, mas quando o pomos em prática, e muitas vezes pomos em prática sem esta vertente do amor, apenas como uma tradição. E para mim perde o sentido quando é apenas uma tradição. Ou seja, não está aliado à fé, é só porque é tradição. Rita, atualmente na igreja não temos sacrifícios. Temos o sacrifício da Santa Missa, que é o quê? É o Calvário. E que muitos já estão a tirar a parte do Calvário. E o Papa Francisco ainda há pouco disse, não, a missa não é só a última ceia. É o único sacrifício que temos. A missa é Calvário. E o Papa até diz isto numa carta das catequeses que foi fazendo à quarta-feira. Ninguém vai para o Calvário ver alguém ser crucificado, bater palmas, fazer o pino, fazer festa. Isto para dizer que nós exageramos na Eucaristia. E o Papa tem isto escrito, é o Francisco, não é o outro, é o nosso Papa. Atenção que a Eucaristia não é só a última ceia. Isto é protestante.
é das igrejas protestantes. O único sacrifício que temos é o de Cristo. Este sim, todos os domingos, às vezes nós esquecemos que na Eucaristia nós estamos a viver a paixão. Sim, não há lá sangue derramado, não, está lá o sangue no cálice, mas não é o cruento, é um sacrifício que não é de cruento, mas é o único sacrifício. A igreja não nos pede sacrifício nenhum atualmente. O jejum, eu posso vê-lo como sacrifício, mas não é. O que tu disseste tem toda a lógica. Em primeiro lugar, a oração. Repara, na oração que gera amor, porque a oração gera entrega, nós depois, e há pouco nós dizíamos isto, há sacrifícios que fazemos que não são sacrifícios. Porquê? Porque é essa base do amor, da entrega. Do amor não para mim, para o meu prazer, do amor não só por amizade, mas o amor entrega, o amor absoluto, o amor AHP, o amor de Jesus Cristo, que é cristão. Este amor é só cristão. Que é cristão porque surge em Cristo e que se espalha pelo mundo, mas não é de outro lado nenhum. É Cristo o modelo. Este amor de entrega. A igreja, os sacrifícios, lógico, se for desenraizado, não adianta nada. Eu dei exemplo na outra quarta-feira, que num dia de jejum, que até estava a fazer sacrifício, chateei-me com um jovem e acabei por... Ora, não valeu de nada o sacrifício. Porque faltou-lhe ali o amor. Se falta o amor, não há sacrifício. Mas a igreja não tem grandes práticas de sacrifício. E quem as façam práticas pessoais, que pode, a igreja tem, não as cortou, isso é com cada um, e com o diretor espiritual, tem práticas pessoais, mas isto sempre com o sentido de ordenar para amar, unificar-me para amar, para me entregar. É sempre este sentido do sacrifício. Eu vou fazer este sacrifício para quê? Porque eu tenho esta desordem. Então, vou pôr o cavalo num sítio que me puxa, que me arrasta, vou me abster disto, ou vou sacrificar-me nisto para me unificar e a poder amar verdadeiramente os outros. Porque a nossa desordem não nos deixa amar os outros. A nossa desordem interior não nos deixa amar verdadeiramente os outros, não nos deixa entregar. O sentido do sacrifício é este: ordenar-me, o sacrifício pessoal, ordenar-me para amar. Ok, então será mais no sentido, pegando nas palavras que disse agora no final, um bocadinho mais de autodisciplina, no sentido de disciplinarmos o nosso ego, tirarmos o nosso ego para nos entregarmos ao outro. Sim, será sim. por aí? Sim, também, sim. Quando falaste na disciplina, a disciplina no século XVI era curioso. A disciplina era o que foi até bem tarde, e que era para autodominar o ego, o cavalo, a Companhia de Jesus e outras ordens religiosas, os franciscanos, dominicanos, à noite faziam disciplina, era pegar numas cordas e pima, era a disciplina. É o mesmo nome desse sacrifício, era a disciplina. Disciplinar. Não era flagelar, era disciplinar. Ok, mas sempre acompanhada, né, desta entrega de amor, senão é vazia. Não, era mesmo isto. A disciplina tinha... Reparem, os sacrifícios do século XVI, ao século XVII, do século XVIII, tinham que ser muito mais duros. Fazer um sacrifício de comer de jejum. Então, se eles já só comiam uma vez por dia, olha, que jejum, tinham que deixar de comer. Fazer um sacrifício, sei lá, de andar descalços. Então, eles andavam sempre descalços. Nós hoje não conseguimos andar descalços, eles andavam. Isto já não era sacrifício. Os sacrifícios tinham que ser outros. Porquê? Porque a vida era mais sacrificada. Como a igreja nunca tirou algumas práticas, ou sempre propôs, mas com este sentido, unificar o ser humano, unificar o interior para amar. É sempre esse o sentido. Obrigada. Saís de ti para dares lugar aos outros. É nesse sentido. De outro sentido, repara, porque é que nós muitas vezes vamos todos os domingos à missa, comungamos todos os domingos e não mudamos? Porquê? Falta-nos aqui ordenar interiormente para deixar que Nosso Senhor, nós unificados, nos toque. Não mudamos a sinal que nós não deixamos que Cristo, que comungamos, que é o Cristo real, como está nos céus, nos toque. É um problema nosso, não é dele, é nosso. Falta-nos do deserto. Mais alguma dúvida? Ou podemos usar? Relativamente a isso, Sr. Padre, eu estava a pensar, relativamente àquilo que a Rita disse, eu entendo o que ela está a dizer em relação àquilo da oração, porque uma pessoa, quando eu vou rezar por tal pessoa,
Ok, e isso acaba por ser uma prática de amor, lá está, eu estou a fazer isto por esta pessoa, mas lá está, o sacrifício também deve ser feito dessa forma, eu vou fazer isto, vou pensar em tal pessoa quando fizer isto, mas eu também acho que acaba por ser uma coisa muito, é uma prática muito frágil, porque se eu não entender o sacrifício enquanto oração, eu corro o risco de fazer um sacrifício e pensar, boa, consegui fazer isto, eu sou maior, já consegui fazer isto. Eu acho que todos nós acabamos por... Pronto, hoje não podemos fazer isto, olha, não fiz isto, não vou fazer aquilo. E acabamos por fazer, apesar de estarmos a fazer aquilo com aquele sentido, depois o sentido é tão facilmente se perde, por causa destas nossas fragilidades, que depois acaba, primeiro deixa de ser sacrifício, ou então é feito para a nossa, quase para a nossa vanglória, apesar de às vezes inconsciente. Há uma coisa que é curiosa e que isto a vida de alguns santos nos vão dizendo. E há um diálogo de Santo Inácio com um dos padres em que o padre está-lhe a dizer, de vez em quando, o meu problema é a vaidade. Faço as coisas e depois lá é porque eu fiz, é a vaidade. E vira-se o Santo Inácio. Pois esse é um problema que tenho que lutar toda a vida porque eu também sofro dele. E era santo já. Ou mais não foi por estas palavras, mas foram muito iguais. Repare, este é o problema. E a vaidade é de onde? É tu fazes as coisas. Ora bem, o Papa Francisco tem falado, o deserto foi claro, eu falei no claro, é luta, a nossa vida é uma luta constante. E se o mau espírito não te ataca, porque já estás a fazer um caminho até de aproximação com Deus, de um amor de entregue, relação com os outros, então ele vai pegar nas coisas boas e vai-te picar pelas coisas boas, para tu dizeres, este sacrifício nem tem valor. Então estou cheio de vaidade, parece que fui eu que fiz. E tu tens de dizer, pá, lá está, pronto, ok, trabalha a vaidade e diz ao Senhor, pronto, oferece-te esta vaidade. Porque ele vai sempre arranjar forma de, não estou a falar em nível psicológico, estou a falar em nível espiritual, vai arranjar sempre forma de tirar proveito e de te separar de Deus. Porque depois tu vais dizer, nem vale a pena fazer este sacrifício. Foi por vaidade, então vou deixar de fazer. Estás a ver? Quem ganhou? Pronto. E tu fizeste-o pelo amor, só depois vem a vaidade. É uma coisa que... Oi, quantas vezes a mim, padre, e já estou muito mais velho que tu, e quantas vezes a mim eu tenho que trabalhar isso. Até na oração. Quantas vezes? Eu diria todos os dias. Porque isso, agora estava a pensar, isso é algo que nos acontece também quando fazemos algum tipo de missão, que a seguir vem sempre aquele conforto, eu costumo dizer que é tipo festinhas no coração, do género, ai, que boa que eu sou, ou, ai, que espetacular, que ela anda ali a ajudar, e eu fico chateada depois, do género, ai, que parva, pá, isso não é esse o objetivo, não te fiques assim, não é para ficares, tipo, acaba lá o teu ego, abafa aí, não és a maior, isto não faz-te a maior. E fico sempre frustrada com isto. Pois, frustrada, disse a palavra-chave. Se ofereces a vaidade a Nosso Senhor, ó Senhor, pega lá a minha pequenez, a minha vaidade, eu estou aqui cheinha de orgulho, ou parece que, pronto, fui o salvador do mundo, a salvadora do mundo, ó Senhor, dá-me humildade. Já não ficas revoltada contigo nem chateada. Repara, vê aí a presença do mau espírito, ele tirou proveito, fez com que tu, do bem que fizeste, deu-te vaidade, tu a seguir quiseste combater a vaidade e ficaste chateada. Quem é que ganhou? Quem é que perdeu? Foste tu. Foi o bicho, foi o bicho. Foi bicho. E se tu ofereces a Nosso Senhor, muda tudo. E oferece também antes. Lembra-te disto, ó Senhor, eu apenas fui o carteiro, ou eu apenas fui o tubo que deixou passar a graça, eu apenas fui teu instrumento. Olha, obrigado por me deixar ser teu instrumento. Agradece. Oferece-lhe a vaidade. Aprendam a oferecer a vaidade. Não se revoltem, porque isso é um trabalho só vosso, sem Deus. Não. Olha, Senhor, é a vaidade que tenho para te oferecer, não tenho mais nada, pega lá a vaidade. Não tenho mais nada, ofereço-te a vaidade. Como às vezes não tenho mais nada, ofereço-te o orgulho. Não tenho mais nada, ofereço-te, estou chateado, ofereço-te, olha, pega lá. Peço-te perdão por te oferecer isto. Mas é a miséria que tenho para te oferecer, não tenho mais nada. Vai mudando um bocadinho as coisas, acredita. Ok, obrigada. Não. Mais alguma coisa? Está tudo? Tiago Torres, parece que é a tua vez. Está tudo. António, tens alguma coisa a dizer? Ou o Tiago Torres fecha? O Tiago preparou a oração final. Por isso, se mais ninguém tiver nada a dizer.
A questão do sofrimento será muito tratada nesta quaresma. Entretanto, eu queria... Obrigado por dizer isso. Está muito tratada e depois, agora, isto hoje era coisa, é muito caseiro, somos muito nós, mas será gente muito boa e que tratar, mas tratar filosoficamente, tratar o problema, assim, coisas, não desistam, venham, porque vão ver que nós vamos andar à volta do sofrimento e do sacrifício e de várias perspectivas ao longo desta quaresma. Vamos ficar com um banho de sofrimento e com um sorriso no sofrimento e do sacrifício. Vocês vão ver que, afinal, vamos ver o sofrimento, o sacrifício, tudo isso com outros olhos, com outro ânimo, com outra forma de nos entregarmos, e vamos ver que não é um problema nosso, mas é um problema da humanidade desde sempre. Inês Gonçalves, estás de mão no ar? Queres dizer alguma coisa? Mas ficou congelada. Não, enganaste? Não, porque aqui no Facebook há uma questão. Não. Há aqui uma questão no Facebook. Mas nós não ouvimos. A tua net está Diana Dias que está a perguntar, mas se os sacrifícios ficarem em... Ai, desculpem. Estão a ouvir? Agora estamos. Se vires que Estão a ouvir agora? a ligação... Assim, se os sacrifícios... Não, Inês, é melhor escrever, se calhar a ligação Inês, está fraca. eu posso dizer, Inês, eu posso dizer, sem problema. A Liliana Dias pergunta, mas se os sacrifícios ficarem em segredo, não há tanta a tendência de se tornar vaidade, não é? Não, a vaidade é interior. E tu é que te vais sentir orgulhoso de ti mesmo, ou orgulhosa. E a vaidade vai-te atacar na mesma. Não é, as pessoas não sabem. Reparem, nenhum de nós anda a dizer os sacrifícios que fazem. Mas lembrem-se há pouco eu dizer isto. Às vezes chegamos a uma altura e dizemos, este sacrifício já não tem nada, de jeito nenhum, isto não me custa nada. Isto é o quê já? É a vaidade para eu desistir do sacrifício. Mas continua a ser sacrifício, porque eu estou a oferecê-lo por amor. Eu ou um qualquer de nós. Mas, isto já nem me custa nada, isto já nem é sacrifício, mas a mudar. Sim, também devemos mudar do sacrifício de vez em quando. Mas é a vaidade interior. Eu sou muito bom, até faço sacrifícios. Pode acontecer na mesma. Pode acontecer na mesma. Não quer dizer que aconteça, mas pode acontecer. Então, eu ia dizer que, concretizando o que o Paulo Brau estava a dizer, o convite seria para que continuem a vir, porque às quartas-feiras iremos ter sempre um convidado extra movimento para nos vir aqui dar alguns esclarecimentos sobre todas estas questões do sofrimento, pronto, muitos temas que acho que vão gostar de ouvir e que são do interesse e da atualidade. E às sextas continuamos com os outros momentos de oração, e esta sexta-feira será já o terço da misericórdia. Acho que também é uma boa proposta, uma vez que é um terço que não é muito conhecido e que não sabemos rezar, e então acho que é uma boa proposta para virem, para conhecerem e para continuarmos a fazer este caminho. E se não houver mais nada então a dizer, Sr. Tiago Torres, pode avançar. Ok, vou partilhar a ecrã. Pedia só ao Padre Brálio que depois tenha só uma oração muito breve e a seguir que desse a bênção, está bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pronto, estamos juntos nesta quaresma e sempre, por isso rezemos uns pelos outros, oferemos sacrifício, ou tornemos sagrados as nossas relações com pequenos gestos. E fiquem em paz.
Mas que descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio querer, esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. Mas que descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio querer, esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Contra o próprio querer, esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. Obrigada, Torres. Então acho que está no momento de desejar boa noite a todos e dizer-vos que fiquem com esta mensagem da música. Queira eu o que Deus quer e não o que eu quero. Que se encontrarem sacrifícios nestes dias e até nos voltarmos a encontrar, ofereçam isso, como o Padre Aula estava a dizer, e pensem que estamos todos juntos a viver isto, a rezar uns pelos outros, a dar as mãos, e como o Padre Braulio também diz muitas vezes, agradeçamos, se um dia levamos porrada, agradeçamos porque é suposto levarmos porrada, e nos dias em que não levamos porrada, agradecemos na mesma porque é um bom dia, porque não levamos porrada. Sempre que ouço esta música lembro-me disso e gostava de partilhar convosco isso esta noite. Pronto. Mais uma vez, em nome do Movimento dos Convívios, agradeço a todos que estiveram aqui e espero que tenha sido útil e que tenham gostado. Uma boa noite.